que eu desejo para as professoras da educação infantil e do ensino fundamental? É tanta coisa boa que eu nem consegui fazer um post. Eu tive que transformar aqui essa mensagem num vídeo para você. Agora, se você não faz parte de nenhum desses dois segmentos, não tem problema, sinta-se incluída aqui nos meus bons desejos da mesma forma, tá? É o seguinte, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa com algumas professoras que eu atendo, né? Com as professoras que foram minhas clientes, que já participaram dos meus eventos, dos workshops, treinamentos, enfim, e com algumas professoras do Instagram. E nessa pesquisa tinha uma pergunta bem específica que era a seguinte: o que você mais ouve sobre a sua profissão? E aí que não tive nenhuma surpresa com as respostas, mas ao mesmo tempo eu continuo sentindo um incômodo muito grande toda vez que eu ouço isso, e é por isso que o meu trabalho hoje é para transformar essa realidade. Então, a resposta que mais apareceu foi: educação no Brasil não tem valor, você vai morrer de fome, você é a tiazinha da escola, só vale a pena ser professora se for concursada. As respostas das professoras eram todas aí nesse sentido. E aí nós vivemos uma crise pandêmica, onde a educação está incluída aí nessa crise. Nós vemos professoras cansadas, desmotivadas, preocupadas com o futuro, muita preocupação com o futuro e, sobretudo, ainda desvalorizadas. Olha isso! Ai, que agonia, gente. Que agonia me dá de falar isso, sabe? De ter que abrir a boca para falar isso. Só que a desvalorização envolve tanta coisa, não só envolve, como impacta muita coisa. Impacta a gente de uma maneira que às vezes a gente não consegue perceber. Em alguns casos esse impacto é forte, sabe? É violento. Em alguns casos esse impacto ele é mais sutil e aí não é possível perceber quais têm sido os resultados, sabe, dessa desvalorização na nossa vida. E especialmente quando esse impacto ele é mais sutil, é muito difícil a gente perceber que está sofrendo com a desvalorização. E no caso das professoras, eu falo com muita tranquilidade, né? Porque embora não seja o que a maioria pensa, e eu não estou falando aqui para a maioria, eu estou falando aqui para professoras que estão incomodadas, com professoras que querem mudanças, com professoras que querem ser valorizadas, com professoras que querem perspectiva de futuro, tá? Eu não estou falando para todas, eu estou falando para um grupo específico que se identifica com o que eu falo. E muitas vezes, no meio dessas sutilezas da desvalorização, nós usamos o argumento do amor. O amor pela profissão, ele existe. O amor, ele não pode ser a justificativa para nós sermos desvalorizadas, para nós sermos maltratadas, para nós deixarmos de ser reconhecidas, como se o amor por si já pagasse, já fizesse tudo, já compensasse todas as coisas. Tem gente que pensa dessa forma e tá tudo bem, ok? Não é o meu caso, embora eu ame e sempre amei a área de educação. Inclusive, eu saí da sala de aula, mas eu ainda estou na área de educação. Se eu não amasse o que eu faço, eu não escolheria sair da sala de aula para trabalhar com professoras e continuar contribuindo aqui de uma outra maneira, tá? Eu me lembro quando eu fui fazer uma das minhas primeiras entrevistas de emprego numa escola muito boa. E me chamou a atenção porque nós fomos fazer uma entrevista em grupo e estávamos sentadas em formato de círculo na sala de aula, e a pessoa que estava conduzindo a entrevista fez uma pergunta para uma candidata que eu me lembro muito bem até hoje. Por que eu lembro desse momento? Porque naquela época isso já me chamou a atenção. Naquela época, aquela resposta já me causou estranheza. A recrutadora perguntou o seguinte: olha, você, fulana, né, não sei qual é o nome dela, você está se candidatando aqui para essa vaga, mas você já tem alguma experiência na área de educação. Eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha de experiência, tá, gente? Mas era alguma coisa entre 10 e 15 anos. E a pergunta que foi feita para ela foi a seguinte: você, com tanto tempo de experiência, por que está se candidatando a uma vaga para ganhar R$600? Essa foi, eu não lembro de nenhuma outra pergunta, eu não lembro nem o que ela perguntou pra mim, gente, juro, não lembro de nenhuma pergunta que eu respondi nesse processo seletivo, mas essa pergunta específica eu lembro. E a professora respondeu o seguinte: eu estou aqui por amor, porque eu amo o que eu faço, eu amo as crianças, e quando a gente ama, dinheiro não importa. E quando a gente ama, o salário não importa. Olha, eu não tô julgando a pessoa, tá? Ela tem todo o direito de responder isso. Eu tô fazendo uma análise aqui, trazendo isso como um exemplo só de como nós usamos o amor para justificar essa desvalorização. Afinal de contas, essa é uma queixa dos professores, não é? E olha o risco que nós corremos em qualquer área da nossa vida quando nós seguimos com esse pensamento. Que você sabe que eu falo aqui com a professora sem crachá. Eu não tô falando com a profissional, professora profissional. Eu tô falando com um indivíduo, uma pessoa que tem relacionamento amoroso, que tem vida
financeira, que tem vida familiar, vida social, que tem autoestima. Eu tô falando como uma pessoa. E quando nós pegamos esse pensamento de que por amor a gente aceita qualquer coisa, nós estamos ensinando quem lida conosco a nos oferecer qualquer coisa, porque isso pra gente basta. Aquela situação, né, depois eu fui pra casa e fiquei pensando assim, o que eu responderia no lugar daquela professora se tivessem feito essa pergunta pra mim? Se eu tivesse esse histórico, né, 10, 12 anos na área de educação e fosse me candidatar para uma vaga de R$600 de salário, eu poderia ter dito que eu tinha mesmo 10, 12 anos de experiência e que eu entendia que a minha experiência poderia contribuir para aquela escola e que eu pensava num futuro ali dentro, que eu não pensava simplesmente nesse período de estágio, eu pensava em crescimento e crescendo eu poderia ganhar mais. Eu poderia também dar uma outra resposta, dizer que eu só estava ali concorrendo àquela vaga porque depois de 10, 12 anos de experiência, eu achei que valia a pena fazer uma faculdade. Dentro da faculdade, o estágio é algo exigido. Então, eu estava ali por conta de uma necessidade de estágio, mas o que não significava que não tinha pretensões maiores de crescimento, que eu poderia contribuir muito bem para aquela escola. Enfim, olha como a resposta é diferente. Olha como eu passo uma mensagem diferente. Eu poderia, inclusive, falar sobre o amor, justamente porque eu tenho 10, 12 anos de educação, que eu amo o que eu faço, é que eu entendo que eu posso contribuir muito aqui para essa escola. Pensando, é claro, que eu também posso crescer. Quanto mais eu contribuir, mais chance eu tenho de crescimento, mais chance eu tenho de ser valorizada. Olha a diferença da resposta. Olha a diferença da postura. O amor não foi embora, mas a forma como nos colocamos diz muito sobre o quanto a pessoa que está do outro lado vai nos valorizar ou não vai. Como eu disse no início, a desvalorização ela interfere, ela impacta, ela afeta a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E no ambiente de desvalorização, quero que você entenda, a tendência é que não só o outro nos desvalorize, mas que nós comecemos a nos sentir desvalorizadas de verdade. Então, aquele olhar de desvalorização que antes vinha de fora, em algum momento passa a ser nosso. Nós nos olhamos de uma maneira de pouco valor. Nós nos posicionamos de uma maneira que mostra que há pouco valor, há pouca autoestima. Porque a autoestima é isso, é o quanto você estima a si própria, é o quanto você estima o que você faz, é o quanto você vê valor em você, o quanto você vê valor naquilo que você faz. No ambiente da desvalorização é muito fácil isso ficar distorcido e você começar a achar que você não tem valor, que o que você faz também não tem valor. E isso não tem nada a ver com salário somente. A professora pode ter uma boa remuneração e ainda assim ela não se sentir valorizada. Eu não vou falar aqui sobre a minha história, sobre o meu contexto, mas isso aconteceu um pouco comigo e eu vejo acontecendo com outras colegas. Eu tinha um bom salário, eu trabalhava numa boa escola e ainda assim eu não me percebia valorizada o suficiente. Mas não é a instituição, entende? Não é a instituição que não valoriza o profissional, é o sistema. E aí eu falei, opa, essa desvalorização não tá cabendo pra mim. Eu quero mais. Eu quero um outro tipo de reconhecimento. Só que eu não quero mais só pra mim, eu quero mais pra mim e quero mais pra você também. Então, de tudo que eu poderia desejar para as professoras, não importa em que ano, sabe? Não importa em que momento, nem quando você está assistindo esse vídeo, o que eu mais desejo é que você aceite o caminho da valorização. Eu desejo que esse ano você queira mais, que você se permita conquistar mais, que você entenda que você merece mais. Que você consiga usar a sua bagagem, a sua experiência, o seu intelecto, sabe? A sua comunicação para alcançar coisas novas, seja na área de educação ou não. Eu desejo que você se enxergue livre para decidir para onde você quer levar a sua vida e não que simplesmente a sua vida seja levada, não simplesmente para você olhar para trás e dizer assim, nossa, se passaram 10 anos, se passaram 18 anos e eu trilhei um caminho que a vida me levou. Eu desejo que o seu desejo de mudança se transforme em projetos, se transforme em ação. Eu desejo que o teu desejo de mudança não se transforme numa revolta ou num conformismo, porque às vezes é isso que acontece. De tão revoltada a pessoa joga a toalha ou faz de qualquer jeito, ou conformada simplesmente deixa a vida levar. Eu desejo que você se reconheça no seu trabalho. Eu desejo que na sua vida pessoal também você atue da forma como você acredita. Para uma professora é péssimo ter que levar a vida de uma forma que não acredita. Eu desejo que você duvide, assim como eu duvido,
dessa voz, desse coro, sabe? Que diz que não é possível mudar. Que já que o sistema é assim, que a sua escola é assim, que a sua família é assim, que seus colegas de trabalho são assim, então não dá pra fazer nada. Isso não é verdade. E eu desejo sinceramente que você não acredite nessa mentira. Eu desejo que você use melhor a liberdade que você tem. Porque eu sei que tudo isso é possível. Eu poderia ter vivido a minha liberdade, poderia ter feito as minhas escolhas e ter guardado isso só pra mim e ter seguido o meu caminho, mas não, eu preciso muito, né? É uma necessidade que eu tenho de compartilhar e mostrar pra você que isso também é possível. Então, além de tudo isso, eu desejo que nós estejamos mais próximas, que você se inscreva no meu canal, Lid Barros, que você me siga no Instagram, Lid Barros Coach, porque aí dessa forma, nessa jornada, nós seguimos juntas. A minha meta para esse ano é trabalhar muito mais para que você alcance o que você deseja. Então eu quero que a gente se encontre nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Quero que você tenha cada vez mais acesso aos vídeos, porque eu quero muito mesmo ver você voando. Eu vou voar e eu quero que você voe também. Isso é algo que eu trabalho mesmo para ver acontecer, tá? Agora, se você tá pensando aí do outro lado, ó, Lid, mas eu não quero nada disso pra mim, eu não quero mudar, eu não quero voar, eu não quero valorização, não tem problema nenhum. O meu desejo não precisa ser o seu. Mas se de alguma forma nós temos desejos parecidos, então vamos andar juntas. Não confunda o que você aceita com o que você merece. Você é gigante. Essa é a última coisa que eu tenho pra dizer. Então, se você gostou desse vídeo, fez sentido pra você, compartilha com outras professoras também. E vambora, vamos junto, vamos seguir voando e partiu transformar a educação do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.